E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem na sua caminhada, nos seus estudos. Bora lá para mais uma das questões muito cobradas na prova de História do Brasil. Aliás, não sem razão, a questão do Acre. Bom, nós sabemos então que o Acre, né, um dos estados brasileiros que a gente costuma se perguntar para que serve, ah, na verdade, tem uma importância muito grande, como nós vamos ver nesse videozinho, e não à toa ele recebe, a capital do Acre, né, recebe o nome de Rio Branco, em homenagem ao nosso diplomata querido Rio Branco, que todos nós devemos saber da vida e dos feitos muito bem para essa prova. Vamos lá, então a gente já falou anteriormente sobre a questão do Amapá, ainda estamos devendo a questão de Palmas, estamos indo numa ordem meio fuzzy aqui, mas então nós estamos falando a respeito do terceiro gol, tá? Marcado pelo Barão do Rio Branco. Então, primeiro a questão de Palmas, depois a questão do Amapá e finalmente a questão do Acre, sobre a qual nós vamos falar hoje. E, claro, como vocês devem ter percebido, o formato aqui está um pouquinho diferente, porque não dá para falar a respeito disso sem usar um mapa, e é isso que a gente vai recorrer como um recurso para esse vídeo. Bom, essa questão do Acre, então, ela não é uma questão fácil, né, desde a época do Império, e ela começa a ter uma crise no governo do Campos Salles, que, aliás, tem uma maneira bem ruim de gerir essa crise. E, de fato, só vai ter solução isso no governo seguinte, né? Nós já estamos falando do governo do Rodrigues Alves, né? Mas a crise, então, ela começa no governo do Campos Salles. Bom, o que acontece? O Campos Salles, ele assume em 898. Em 1889, estoura uma crise no Amapá, tá? Um sujeito, peraí, eu vou ter que colar o nome dele aqui, porque eu só lembro do sobrenome dele, que era Arias, só um minutinho, Luiz Galvez Rodrigues de Arias. Ele lidera um movimento e ele declara a independência do Acre. E por que esse movimento acontece? Por que é declarada essa independência do Acre? Bom, a Bolívia já tinha esse território, vamos aqui então para o mapa, já tinha todo esse território aqui, olha, que está em mais escurinho, né, em marrom mais escuro, já era reconhecido pelo Brasil que esse território pertencia à Bolívia, já era reconhecida a soberania da Bolívia, né, sobre esse território, desde 1867. E quando essa revolta acontece, né, em 1889, liderada por Arias, e que acaba resultando nessa decretação da independência, né, isso é motivado por tentativas da Bolívia, né, de controlar essa população. O que acontece? Ainda que o Brasil reconheça essa soberania da Bolívia, o território é praticamente habitado somente por brasileiros, né, e brasileiros que estão produzindo economicamente borracha, né, que está sendo exportada, inclusive pelo Brasil, tá? Então, a Bolívia querer cobrar impostos ou querer controlar essa população é um negócio que não cabe e, por isso, é justificada essa revolta. E aí, quando Arias e o seu movimento pedem a independência, imediatamente eles pedem a incorporação do Acre pelo Brasil. E o governo do Brasil diz, não reconheço vocês e não vou aceitar essa incorporação, pode voltar para a Bolívia. Por quê? Porque o governo de Campos Salles não está afim de arrumar esse tipo de treta, não nesse momento, eles estão preocupados com outras coisas. Coisas, aliás, que nós já falamos aqui em outro vídeo. A política dos governadores, funding loan, bom, existem outras preocupações,
tá? E sobre o que, qual é a justificativa que o governo brasileiro dá, né, a justificativa oficial que o governo brasileiro dá nesse caso, para não aceitar incorporar o Acre nesse momento, apesar dessa declaração de independência. Olha, nós temos um tratado com a Bolívia, um tratado que foi assinado e ratificado em 1867, em que o Brasil reconhece a posse da Bolívia, a soberania da Bolívia sobre esse trecho, e nós não vamos descumprir um tratado. O que era esse tratado? Bom, esse tratado, na verdade, era o seguinte: era uma tentativa do governo brasileiro, naquela época, de não arrumar mais dor de cabeça, porque o contexto era um contexto de guerra. Vamos ver se você lembra qual era a guerra que estava em curso em 1867. Já tinha talvez uns dois, estava indo para o terceiro ano. Acertou se você falou? Guerra do Paraguai, tá? Então, naquele momento, nós temos o Império Brasileiro lutando contra o Paraguai e tendo como aliados a Argentina e o Chile. Bom, nós estamos falando das maiores potências, né, da América do Sul, da América Latina, e é claro que essas potências não querem comprar a antipatia dos países menores. Não se indispor com a Bolívia nesse momento significava não dar margem para que a Bolívia se aliasse ou auxiliasse de alguma forma o Paraguai nesse momento. Isso também acalmava o Peru, acalmava, né, os países pequenos ali da região, dizendo, nós não somos imperialistas, tá? A gente está até aqui cedendo território para você, pode ficar, né, pode... Fiquem bem, fiquem em paz, não fiquem contra essa aliança, né, que nós formamos aqui, Brasil, Chile e Argentina. Nós precisamos agora, não precisamos agora de gente atrapalhando a nossa guerra contra o Paraguai. Então, nesse momento, 1867, é que o Brasil reconhece, e aí voltamos agora, né, para o final do século XIX, o governo de Campos Salles vai falar, não, a gente já tem reconhecido em tratado que esse território pertence à Bolívia, azar que tem tanto brasileiro lá, é isso aí, o território pertence à Bolívia. Bom, a questão, ela não para por aí, a Bolívia continua, né, tentando dominar essa área, e nós vamos ter uma nova crise em 1901, tá? Quase chegando no final aí do mandato do Campos Salles. Bom, o que acontece nesse caso? A Bolívia cansa de tentar controlar os brasileiros nesse território. Deu, não dá mais. Eles são rebeldes, eles derrotam todas as forças armadas que eu mando para lá, eles não pagam impostos. Você quer saber? Eu vou arrendar este pedacinho aqui. Não está dando mais para continuar com esses brasileiros baderneiros. Então, o que é que a Bolívia faz? Ela arrenda essa área aqui para o Bolivian Syndicate. Desculpa, eu esqueci de explicar algumas dessas linhas. A primeira linha que eu vou explicar aqui, olha, é essa linhazinha vermelha, né, que vai desse ponto aqui, olha, mais ou menos aqui, junção de Rio Beni, Rio Madeira, e chega aqui, vai subindo até chegar nessa margem aqui do Rio Javari. Tá? Então, essa linha aqui era a linha de reconhecimento do Brasil no Tratado de 1867. Bom, voltando, desculpa. A Bolívia decide arrendar, né, as terras, e para o Bolivian Syndicate, que nada mais é do que um conglomerado, né, de americanos, britânicos, né, para explorar o látex, né, que é bastante rico nessa região, para comandar essa exploração do látex. Bom, isso causa ainda mais revolta, né, entre os brasileiros que estão ali, e não só
agora, né, dos brasileiros que estão ali na área, dos seringueiros que estão ali na área, mas agora o governo começa a prestar atenção no que é que está acontecendo. Mais uma revolta acontece, dessa vez liderada por um camarada chamado, ai gente, eu só estou lembrando dos sobrenomes hoje, eu estou precisando da cola, Plácido de Castro. Eles tomam essa cidadezinha que eu circulei aqui em verde, chamada Porto Acre, que nesse momento ela se chama Porto Alonso, tá? Aqui no mapa está como Porto Acre, mas nesse momento ela se chama Porto Alonso. E aí, essa é a crise que está instalada no final do governo do Campos Salles e que precisa ser resolvida. Bom, trocamos de governo, assume Rodrigues Alves e a perspectiva é completamente diferente. O entendimento sobre o litígio nessa área é muito diferente do que havia sido mantido no governo Campos Salles. Em primeiro lugar, a primeira medida do Rodrigues Alves é chamar o Barão de volta para a chancelaria. Onde é que estava o Barão nesse momento? Ele estava servindo em Berlim. E aí, então, uma das primeiras questões que tem que ser resolvida é esse BO que está dando, né, na área do Acre, volta para cá e tenta resolver, porque eu já sei que você já resolveu outros problemas anteriormente. Bom, então, o que é que o Barão está percebendo, né, enquanto ele ainda não volta para o Brasil, enquanto ele está em Berlim? O Bolivian Syndicate, ele não só começa a exploração dessa área, como ele também convida empresas, né, de outras potências, inclusive convida outras potências a fazer parte desse conglomerado, né? Por quê? Porque ali tem látex, né? E o látex, como vocês já devem saber a essa altura do campeonato, é um material importantíssimo, né? Porque nós estamos tendo uma proliferação de automóveis e também tanques, né? Assim, várias a indústria, né, automobilística de uma maneira geral precisa da borracha mais do que nunca para produzir pneus, para produzir peças, né, para essa indústria que está crescente. Então, explorar látex, tem bastante látex lá para todo mundo explorar, e quanto mais gente ali, melhor. Nós estamos numa época que também, se vocês se lembrarem das suas aulas de história mundial, é uma época em que as grandes potências estão retalhando a África, retalhando a Ásia, né, como se aquilo fosse terra de ninguém. Esse novo modelo de colonização, uma colonização muito mais exploratória, né, do que já havia sido praticado anteriormente, é um modelo que serve ao capitalismo industrial que está crescente, né, e tanto a nova autoridade brasileira quanto o Barão do Rio Branco estão entendendo isso. A Amazônia pode ser a próxima África. Se o Bolivian Syndicate começar a convidar gente para fazer parte do conglomerado aqui, eles podem muito bem fazer a mesma coisa que foi feito lá no continente africano. Eles podem retaliar também, dividir entre eles, a gente perde a Amazônia. Essa percepção já é tão aguda, né, no Barão, antes mesmo dele voltar a ser ministro das Relações Exteriores, já no governo de Rodrigues Alves, que ele mesmo tenta dissuadir investidores alemães que tinham sido convidados pelo Bolivian Syndicate a fazer parte desse conglomerado. Bom, quando ele assume, então, né, o Ministério das Relações Exteriores, ele declara que essa área está oficialmente em litígio e que é necessário, então, entrar em negociação, né, com a Bolívia pela área. E, enfim, ele vai voltar ao Tratado de 1867, ele vai produzir memórias, ele não vai querer uma arbitragem nesse caso, ele vai recorrer ao Último Ocidetes, vai recorrer ao fato de que
A área é majoritariamente ocupada, inclusive produz economicamente, né, por brasileiros, e vai fazer uma grande oferta tanto ao Bolivian Syndicate quanto à própria Bolívia, para que a área seja reconhecida como área brasileira, para que ela então volte para a soberania do Brasil. Só para dar uma ideia para vocês sobre as compensações para o Bolivian Syndicate, ele está oferecendo 100 mil libras de compensação. E, além disso, é decretada a proibição da navegação pelos rios por estrangeiros. Aqui na parte que já pertencia ao Brasil, né? Nessa parte aqui para cima. Bom, quando o Brasil faz isso na sua parte dos rios, ele acaba desestimulando investidores, né, a fazer parte do Bolivian Syndicate e acaba desestimulando os próprios investidores iniciais, né? Então, eles acabam aceitando essa oferta e deixando a área. Aí agora, bom, preciso negociar com a Bolívia. O que eu vou prometer para a Bolívia? Vamos lá, que é uma lista compensatória. Primeiro lugar, 2 milhões de libras esterlinas para ceder essa área. Agora, olha, entre essas linhas aqui, ó, a linha, né, que a gente está pensando é essa linha roxa aqui. Mais para frente, essa área que está abaixo da linha roxa também acaba entrando, sendo incorporada. A gente deixa para vocês essa areazinha aqui, olha, esse triângulozinho aqui, que é formado, né, aqui pelo Rio Madeira, esse cruzamentozinho aqui. Eu coloquei essa parte em azul, tá? Essa parte volta para a Bolívia. Então, 2 milhões de libras esterlinas, essa área aqui, né, esse deltazinho, também fica como parte da Bolívia, e a ferrovia Madeira-Mamoré. Eu tentei desenhar ela aqui, mais ou menos, com essa linhazinha tracejada, né? Então, fora a navegação de rios, né? Então, que tal? Tudo isso vai para a Bolívia, claro que a Bolívia ainda diz que isso foi a preço de banana, em troca do Acre. E por que é tão importante assegurar o Acre nesse momento? É uma questão de soberania, e não só em relação à Bolívia, mas principalmente em relação às potências europeias. O Acre acaba sendo uma espécie de bloqueio, né, às potências europeias para que elas continuem explorando essa área e que isso vire uma nova retaliação, vire uma nova colcha de retalhos africana, né? Para que a gente não deixe a Amazônia virar uma nova África, é que a gente precisa comprar o Acre, a gente precisa barrar esse tipo de iniciativa, porque eles já estão por todo lugar, tá? Então, isso é o que você precisa levar para a prova. A questão não é somente com a Bolívia, a questão é manter a soberania do território brasileiro para que potências europeias e os Estados Unidos não venham a colocar os pés aqui e não tirar nunca mais. Essa é a questão que preocupa mais o governo. Tudo bem? Deixa eu ver se acabou ficando alguma coisa aqui. Sim, ficou. Ó, tá vendo essas áreas aqui, mais clarinhas? Essas áreas aqui, elas, na verdade, são cedidas ao governo peruano, tá? Não existem só seringueiros bolivianos aqui nessa área, não. Existem também peruanos. E é preciso apaziguar o Peru também, né? Ceder algumas áreas de exploração para eles, para que você, bom, depois que, né, o Acre seja incorporado ao Brasil, você não passe a ter um novo problema. Então, vamos resolver tudo de uma vez, né? Agora, então, a gente resolve com a Bolívia e também resolve com o Peru. Então, para resolver a Bolívia, essa questão ela é definitivamente resolvida em 1903 pelo Tratado de Petrópolis, estabelece o reconhecimento da soberania brasileira sobre o Acre, né?
pela Bolívia, e em 1904, né, como as escaramuças peruanas, né, brasileiros e peruanos, elas continuavam, essas áreas clarinhas são negociadas e cedidas para o Peru. Então, essas áreas de Breu e Cataio, tá? São cedidas para o Peru. O Brasil reconhece a neutralização dessas áreas. Então, elas são aceitas pelo Peru em 1909 e ao mesmo tempo, né, então, que essas áreas são reconhecidas como áreas neutras, áreas em que pode haver exploração do Peru. Veja, não é a soberania do Peru, tá? São áreas que eles podem explorar. Aí, o Peru também reconhece essa mesma fronteira, né, que é delimitada aqui, reconhecendo o Acre, só em 1909. Bom, esse assunto, ele voltou recentemente, mais recentemente, na semana passada, a gente está aqui em maio de 2023, o governo brasileiro, ele anunciou a construção de uma ponte entre duas cidades fronteiriças, entre a Bolívia e o Brasil, mais ou menos aqui, olha, nesse trechinho. Eu trouxe esse mapinha do Google Maps para mostrar. Ó, aqui, ó, só para vocês verem, né, o trecho que a Madeira Mamoré vai pegar, que eu tentei reproduzir toscamente aqui. Aqui fica a cidade de Porto Alonso, Porto Acre, né, que havia sido tomada em 1901. E aqui, finalmente, então, olha, a ferrovia Guarajá-Mirim, que vem até aqui nessa cidade que tem um nome bastante parecido na Bolívia, que é Guaiará-Mirim. Essa ponte ela é uma ponte de um pouquinho mais de 1 quilômetro. Ela não é uma ponte muito grande, mas o fato é que esse caminho não existia. Para fazer o caminho entre essa cidade de Guarajá-Mirim e Guaiará-Mirim, era necessário dar uma mega de uma volta aqui de carro, né? Ou de ônibus. E essa ponte ela encurta bastante, porque ela vai passar justamente em cima do rio Mamoré, encurtando esse caminho, né? Há 120 anos o tratado existe, só agora essa ponte vai ser construída. Por pequena que seja, ela é importante para nossas relações com a Bolívia. Bom, eu espero que tenha ficado claro e espero ter contribuído com o estudo de vocês. Então, bons estudos para todos e tchau, tchau.